Boa noite, irmãos. Tivemos um pequeno problema com a internet, mas já resolvemos. Bom, quero pregar para você essa noite sobre a questão do batismo das águas. Essa é uma das principais questões que as pessoas enviam mensagem para a gente perguntando: Ô irmão, eu me batizei nas águas, eu sou salva, eu sou não sei o quê, eu frequento uma igreja e eu fui batizada nas águas pelo pastor. Então, meu amigo, quero deixar claro para você que se você pensa que está salvo porque você simplesmente entrou numa piscina ou num rio e alguém te orou, meu amigo, você é uma pessoa que não tem um pingo de conhecimento da Bíblia. Porque é muito fácil tomar um mergulho, eu dar um mergulho na piscina, pedir para alguém me orar e dizer que eu fui batizado. Isso é coisa ridícula. Só um animal para entender. Só um animal para achar que está batizado. Depois de mergulhar na piscina e sair só porque alguém orou. Ai, em nome de Jesus, mergulhe. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, varão. Agora você é uma bênção de Deus. Gente, isso é um teatro. Isso é religiosidade. Isso é coisa de evangélico. Isso é coisa de crente, ou seja, coisa do diabo. Não se misturem com esse povo. Quero ler a palavra de Deus para você, para mostrar para você que o batismo das águas, ele simplesmente não faz sentido se ele não vier por meio de uma mudança de comportamento. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus. 1 Pedro, abra sua Bíblia, hein? Abre a Bíblia aí, confere comigo. Aqui não adianta você achar que querer confiar em mim. Ai, esse irmão prega, eu confio nele. Não confie em mim. Abra a Bíblia e confira na Escritura Sagrada. Tem que ser como Bereano. Atos capítulo 17. Temos que ouvir e ler a palavra do Senhor para que possamos ter certeza de que é o Senhor quem está falando o que será dito. Então eu vou apenas ler aquilo que o Senhor nos deixou de ensinamento. Assim diz a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 em diante. A água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus. E em virtude da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a quem estão submissos os anjos das dominações e as potestades. Vou reler para você prestar atenção. Viviane Santos, você que está comentando aí, se a minha voz não basta para você, se você quer ver o ser humano, rosto, aconselho você a sair da página, por favor, porque aqui nós queremos pessoas que ouçam o que a palavra de Deus tem a dizer. Nós não queremos aparecer. Se você não quiser ouvir a palavra de Deus, você pode sair, tá bom? A gente te convida a sair. Então é isso, vamos continuar. Então a palavra de Deus ensina: a água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência com Deus. Meu amigo, a palavra de Deus está ensinando que o batismo ele não serve para que você possa limpar a sujeira do seu corpo. A palavra de Deus está ensinando que ele é compromisso com uma boa consciência diante de Deus. O que acontece? Esses religiosos, eles mergulham numa piscina, pedem para que pastores façam orações e simplesmente continuam a viver a sua vida de pecados. E aí eu te pergunto, adianta alguma coisa a pessoa se batizar na igreja se ela continua vivendo os mesmos pecados, cometendo os mesmos erros? O marido continua gritando com a esposa, batendo nos filhos. A esposa continua sem trabalhar, sem estudar, não fazendo nada, vendo novela, falando palavrão, fazendo fofoca. O filho não respeita os pais, mas se batizou na igreja. Mas depois que se batizou,
ele diz respeito aos pais ainda mais. É uma criança imoral, uma criança que não estuda, uma criança que não faz nada, uma criança problemática. E eu te pergunto, adiantou alguma coisa essa pessoa se batizar? Será que você não consegue ter um pingo de discernimento para entender que isso não vale nada? A palavra de Deus ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O que isso significa? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele não vive mais a vida que ele vivia antigamente. Se ele pecava, ele não peca mais. Se ele gritava com a esposa, ele não grita mais. Se ele bebia e fumava, ele não bebe e não fuma mais. Se ele não orava, agora ele ora. Se ele não servia a Deus, agora ele serve. Se ele não gostava de trabalho, agora ele gosta. Se ele não andava em santidade, agora ele anda. Então, isso é ser nova criatura. Isso é ser nova criatura. Quando você vê que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. A palavra de Deus ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a palavra de Deus, ela deixa muito claro que nós temos que ser novas criaturas, porque isso é o que importa. Não adianta se você simplesmente entrou numa piscina para tomar banho. Não faz diferença alguma se você entrou numa piscina na sua igreja para tomar banho. O que importa é você ser nova criatura. Se você não é nova criatura, você pode ter sido batizado em qualquer lugar, porque a palavra de Deus, ela diz que o batismo, olha o que a palavra de Deus está dizendo, a água corresponde ao batismo que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Se você simplesmente entra na piscina achando que isso vai te abençoar, Deus está dizendo para você que o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas ele é o compromisso de uma boa consciência para com Deus. Muitos de vocês são pessoas que simplesmente entraram numa piscina, foram batizadas por um pastor, participaram daquele circo, daquela palhaçada, e ainda assim continuam cometendo os mesmos erros de antigamente. Ou seja, você mesmo sabe que você não mudou a sua vida. Você não é nova criatura, você vive nos mesmos pecados, comete os mesmos erros, e essa é a prova de que você não desenvolveu o compromisso de uma boa consciência para com Deus em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Para você, o batismo teve um significado. A ilusão. Você entrou na piscina, foi orada por um falso profeta, foi orado por um falso profeta, e simplesmente a sua vida continua a mesma. E digo mais, sua vida inclusive piorou. Sabe muito bem o que eu estou falando? Por que piorou? Porque quando a gente procura a palavra de Deus, quando a gente procura se aproximar de Deus, meu amigo, Deus nos chama para que possamos viver uma vida de santidade, não uma vida de enganação. Então você piorou porque você simplesmente não se santificou, mesmo tendo consciência de que existe uma necessidade de você servir a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus, ela ensina, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, por que você insiste em cometer os mesmos erros do passado, mesmo depois de ter sido batizado? Você acha que você é nova criatura? Você venceu a imoralidade sexual? Você venceu a mentira? Você venceu a fofoca? Você venceu a raiva?
A ira, o ressentimento, o ódio, a inveja, a ganância, você venceu isso? Será que será que o maior desejo que você tem não é enriquecer? Será que o maior desejo que você tem ainda não é material? Porque a palavra de Deus ensina que quem está na carne tem desejos carnais. Desejos carnais para satisfazer as suas próprias concupiscências. Nós já estudamos isso hoje pela manhã, no livro de Romanos, capítulo 8. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela deixa muito claro o pecador diante do seu erro. Por isso ela é viva e eficaz e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra no fundo do nosso coração e nos faz discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Essa palavra aqui é, como disse a irmã Giselda, é para quem crê em Jesus. Não é para outro tipo de pessoa. Perceba que já teve uma religiosa aí que ficou: você não tem imagem, você não tem imagem. Quem é de Deus tem sede e fome pela palavra de Deus. Simples assim. Simples assim. Não há o que falar. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus porque tem sede e fome da palavra de Deus. Quem é de Deus sabe que somente a Deus a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Quem é de Deus sabe que é necessário diminuir para que ele cresça. Quem é de Deus sabe que é necessário ocultar a face humana, a soberba humana, para que a face de Cristo resplandeça. Então nós simplesmente sabemos que há muitas pessoas aqui que não são de Deus. Essa mulher aí, Viviane Santos, que desgraça é essa aí dessa mulher? Querendo imagem. A palavra de Deus está sendo lida e a mulher sequer consegue prestar atenção. Pelo contrário, está fazendo comentários aí para tentar causar confusão. E essa é a principal característica do servo do diabo. Levar a confusão aonde a palavra de Deus está sendo pregada. Por isso eu já acabei de banir a nossa querida irmã. Aqui, meu irmão, nessa página não tem papo. Aqui não tem papo. Aqui é a palavra de Deus. Se você não quer ler a palavra de Deus, se você não quer ler a Bíblia, então é melhor que você não participe da página. Porque aqui nós levamos a palavra de Deus muito a sério. Nós estamos pregando uma mensagem muito séria, porque existem muitas pessoas pensando que simplesmente por irem à igreja e tomarem um banho de piscina, elas serão salvos. Então nós estamos aqui fazendo um compromisso sério com Deus, lendo várias palavras de Deus para você, para que você não seja enganado pelos falsos profetas. E tem gente que não escuta. E pior, tem gente que além de não escutar, ainda vem trazer confusão. Então a gente tem que banir na hora. Aqui não tem tolerância. É por causa dessa tolerância que as igrejas estão cheias. Imagine você se o seu pastor cuidasse das ovelhas. Se esse pastor da igreja evangélica ele cuidasse das ovelhas. Imagine ele pregando e ele tomando conta das ovelhas, falando assim: fulano, eu vi o que você fez, você está em pecado. Você tem que se arrepender dos seus pecados, você não pode continuar assim. Porque a palavra de Deus ensina que os que cometem o que você cometeu não herdarão o reino dos céus. Já imaginou que maravilha seria isso? Até eu iria para a igreja. Porque Jesus pregava na sinagoga. Jesus pregava na sinagoga. Mas Jesus pregava. Ele não enganava. São coisas diferentes. Jesus, ele simplesmente ficou revoltado com os vendilhões do templo e por isso ele perdeu a paciência com aqueles homens e quebrou tudo. Ele fez um chicote, saiu bicando tudo, quebrando tudo. Então perceba que se Jesus fizesse isso hoje, as pessoas chamariam ele de quê? Endemoniado. Isso é pecado? O que Jesus fez é pecado? Ele se irou, saiu quebrando tudo. Imagina um homem revoltado. Ele fez isso. Jesus fez isso com os vendilhões do templo. Isso é pecado? Ué, a palavra de Deus ensina que Jesus não pecou. Então como isso é pecado? Por que o ser humano não pode fazer isso? A palavra de Deus ensina que Jesus não pecou e que Jesus se irou e quebrou o templo. Jesus pecou?
Será que o que Jesus sentiu não foi um ódio muito grande de ver pessoas chamadas falsos profetas brincando de levar o evangelho de Deus? As pessoas estão brincando com a sua fé. Esses pastores são todos mentirosos, sem exceção. Aquele que se denomina pastor já é mentiroso, porque a palavra de Deus ensina que só há um pastor, que é Jesus Cristo. João capítulo 10 ensina isso. Todo aquele que se diz pastor é um herege, porque a Bíblia só diz que tem um pastor e esse pastor é o Cristo. Só há um mediador da relação entre Deus e os homens e esse é Jesus. Não há outro. Gálatas 1 ensina o quê? Nós não aprendemos o evangelho conforme vontade humana e nem com nenhum humano, mas aprendemos diretamente por revelação de Cristo Jesus. E essa é a prova de que os servos de Deus não precisam de pastores, não precisam de teologia, não precisam de batismo, porque o batismo do servo de Deus ele é sobrenatural, da mesma forma como foi o batismo de Isaías, quando o anjo desceu com uma brasa de fogo do altar de Deus e purificou os lábios daquele homem. Da mesma forma que foi o batismo de Cornélio, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O Espírito Santo desceu. No dia de Pentecostes, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os apóstolos, quem foi que batizou eles? Foi Deus. Um vento forte, impetuoso veio e começou a sacudir tudo. Foi Deus batizando. Então o batismo do servo de Deus, ele não vem da mão de nenhum desgraçado que se denomine pastor. O batismo do servo de Deus, ele vem por meio da mão de Deus, por meio do batismo sobrenatural. E existem pessoas que de fato são de Deus, mas são poucas. Por isso Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque poucos conseguirão entrar por ela. Então, essas pessoas que se arrependeram de seus pecados e são novas criaturas, e guardam os mandamentos de Deus, temendo a Deus e praticando tudo aquilo que Deus ensinou, essas pessoas sim têm autoridade divina para poder batizar os outros. Porque isso está escrito na Bíblia. Agora o grande problema é que nós vivemos numa sociedade onde qualquer vagabundo que coloque um terno e uma gravata se diz que é pastor, e esse cara começa a fazer orações da cabeça dele, e as pessoas vão para essas igrejas, são enganadas, pensam que são batizadas e vivem na desgraça. Então essa é a briga do servo de Deus. É mostrar para vocês que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, são homens de Deus. Quero continuar lendo para você o que ensina a palavra de Deus por meio do livro de Pedro. Porque aqueles que estão em Cristo, eles têm que ter uma coisa na cabeça. 1 Pedro, versículo 18 ao versículo 19, ensina o seguinte: tende consciência de que fostes resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Meus amigos, o Senhor falou, portanto despojai-vos de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia, inveja, calúnia. 1 Pedro capítulo 2. Por que você insiste em achar que você é batizado se você vive na mentira, se você é um hipócrita, se você é um invejoso, se você tem mania de caluniar as pessoas? A palavra de Deus ensina, portanto, despojai-vos de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia, inveja, de toda calúnia. Deus está falando para você, por que você insiste em se enganar que você foi batizado? Se a sua vida mostra claramente que você não me conhece. A vida do mentiroso, ela é muito óbvia. Não adianta você pensar que você tomou um banho na piscina e aquilo ali foi o suficiente para te salvar e para te abençoar. Isso é uma enganação. Isso é uma grande enganação. Lembre-se que a ordem de Deus foi o seguinte: sejam sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo,
Ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resiste-lhe firme na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao versículo 9. Então o diabo está ao derredor, agindo de forma sorrateira sobre você, fazendo você crer que você é uma bênção, que você é abençoado, que você não precisa se arrepender dos seus pecados, que você não precisa conhecer a Bíblia, que você não precisa guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Não é assim que o diabo faz você pensar? Que você pode viver essa vida vagabunda que você vive? Uma vida no pecado, sem guardar os mandamentos de Deus, sem temer a Deus? Uma vida que você não obedece a Deus, não anda em santidade, não evangeliza ninguém? Pelo contrário, você é pedra de tropeço na vida de todas as pessoas que passam pela sua vida? Você é uma pessoa imoral, uma pessoa vagabunda que não estuda, não trabalha, não lê a Bíblia, não busca a santidade, não ora, você é um peso na vida das pessoas. Por que eu estou te dizendo isso? Para que você entenda que você precisa se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele te exalte no devido tempo. Devemos matar a soberba, meu amigo. A soberba toma conta do coração humano. Você começa a se achar muito superior. Ah, não, eu já sou muito inteligente. Eu sou muito abençoado. Eu sou uma pessoa inteligente, sou muito inteligente. Tenho uma inteligência acima da média. As pessoas se enganam. O diabo está ao derredor, soprando essas coisas na sua orelha. Ele sopra e fala assim, olha, você é uma bênção. Você não sabe nada da Bíblia, mas você é uma bênção. Jesus te ama. Jesus vai voltar. Jesus te ama como você é. Jesus odeia o pecador. Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. E assim o diabo vai soprando essas coisas na sua orelha, e você vai acreditando no diabo. Porque a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala o contrário. Então, se você não crê na Bíblia e prefere crer nos sussurros do diabo, isso é um problema seu, meu amigo. Quem vai arder no inferno por toda a eternidade é você. Só quero te lembrar que ali haverá choro e ranger de dentes, e não haverá quem possa te livrar. O trono da graça está aberto hoje. Portanto, arrependam-se dos seus pecados, creiam no Evangelho, temam a Deus, mudem o estilo de vida que vocês têm. Se você foi batizado, esqueça isso. Se você não é nova criatura, ore, clame, humilhe-se debaixo das potentes mãos de Deus, para que Deus possa te conceder a misericórdia e a graça da salvação, porque você não está salvo. A palavra de Deus ensina em João 8 que quem pratica o pecado é filho do diabo. Não há discussão. Simples assim? Ou será que o diabo herdará o reino dos céus? Será que você não consegue entender que se você morresse hoje você estaria morto? Por toda a eternidade ardendo no inferno porque você nunca leu a Bíblia? E aí eu te pergunto, o que está escrito em Malaquias, Amós, Zacarias, Ageu, Sofônias, Abacuque? E aí você fala assim, quem? Abacuque? Sofônias? Quem são essas pessoas? Meu amigo, são livros da Bíblia que você não sabe e, pior, sequer ouviu falar. Lembre-se que o povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Oséias capítulo 4. E ele disse mais, sem entendimento, o povo caminha para a desgraça. Está escrito, Oséias capítulo 4. Só você abrir sua Bíblia e conferir. Se você não gostou da minha pregação, o problema é seu. Se não gostou, não foi da minha pregação. Se não gostou, foi da palavra de Deus. Então aguarde a ira do Altíssimo, porque eu estarei lá batendo palmas, vendo o fogo do inferno queimar você dos pés à cabeça por toda a eternidade. Não pense você que eu tenho pena dos inimigos da cruz de Cristo. Tem nenhuma pena. Nenhuma pena. Salmo 139 ensina. Como odeio os que odeiam a ti, Senhor. Como eu odeio os que odeiam a ti. É muito triste você ver Deus realizar um plano salvífico tão lindo, aonde
Você só precisa da fé em Cristo e da santidade para que você seja salvo e viva a vida eterna. Mas o ser humano, ele é podre, ele é sujo, ele é mau. João 3 ensina isso. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu não tenho pena do ser humano. Eu só estou aqui para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são aqueles que querem servir ao Senhor em espírito e em verdade e em santidade, porque o tempo é agora e o Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Então era isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha ficado muito claro. Bom, nosso número no WhatsApp é 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Adicione, nós iremos enviar pregações em áudio para vocês, para que vocês possam estar recebendo essas pregações praticamente todos os dias. Haverão dias que não mandaremos pregações, mas pelo menos 3, 4 por semana nós enviaremos. E convido todos vocês a se inscrever também no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até daqui a pouco.